Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você não nos conhece ainda, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários e FIAG. E no vídeo de hoje, um tema um pouquinho diferente, tá? Não vou trazer um fundo específico, vou trazer carteira de 3 FOFs. Gosto muito de observar como é que os FOFs estão posicionados, como é que eles estão observando o mercado para médio e longo prazo. E claro, dá para você antecipar alguma coisinha de ganho de capital também. FOF serve muito para isso, acho muito legal. E na sua montagem de carteira, você também pode se espelhar, entender como é que os FOFs montaram as carteiras deles e fazer também algo parecido, algo semelhante na sua, ok? Primeiro ponto que eu acho legal de você, claro, observar na montagem do seu portfólio é inflação, tá? E eu peguei lá as projeções da Ambima, isso está no site da Ambima, é muito fácil você consultar. Projeção agora para setembro, 0,12 negativo, então deflação para setembro. A gente vê para outubro já uma inflação positiva, 0,38. Porém, a gente pega os dois últimos meses, principalmente aí agosto, veio com 0,36 negativo e julho 0,68 negativo. Então a gente deve ter 3 meses com deflação. E por que isso importa? Eu trago aqui a observação. O rendimento dos FIIs de CRI é via de regra M-2. Então o rendimento distribuído em setembro foi computado pela competência agosto e inflação de julho, tá? Então tem muita gente aí que vai sofrer com essa distribuição de inflação, de deflação na realidade, né? Julho, agosto e ainda setembro. Lembrando que nos FOFs a gente tem um delay, né? A gente tem um mês de delay que eles recebem um rendimento como a gente no mês seguinte. Então a gente possivelmente vai ver um período de distribuição menor do rendimento da parcela de FII de CRI nos portfólios dos FOFs e pode ter um rendimento menor também. Então é importante a gente ficar olhando isso, porém é muito importante também você entender que vários FOFs já tinham uma boa reserva de resultados. Então é legal você ter essa cautela, observar na linha ali o que eles trazem sobre reserva de resultados para ver se eles vão conseguir de repente suavizar esse impacto de deflação. Outro aspecto legal para a gente observar nessa carteira, né? IFIX, como é que é a composição do IFIX hoje? IFIX setembro, dezembro, bem atual, tá? 44% da composição de papel, 17% logístico, 10% lajes corporativas, e aí vai reduzindo, né? A gente tem segmentos menores aí como renda urbana, shopping, FOFs, né? Então é legal a gente observar também como é que o FOF montou a carteira dele, se ele está mais vinculado ao que representa o IFIX e como você está montando a sua carteira. É legal você fazer esse espelho também sobre o índice principal do mercado. E ainda falando de IFIX, olha que legal, né? Se a gente pegar aí do que aconteceu nos últimos 6 meses, gráfico lá do Status Invest, olha que bacana, a gente saiu praticamente aí de 2.750 para quase 3.000 pontos, então um ganho aí de 9,1%, movimento muito positivo do IFIX. E por que isso vale a pena quando você está olhando o FOF? Claro, os FOFs é aquilo que a gente chama, né, de beta positivo, ele representa muito o que acontece com o IFIX. Quando o IFIX vai mal, os FOFs vão muito mal, quando o IFIX vai bem, os FOFs costumam ir muito bem. Então, com esse período de alta do IFIX, bacana, muito provável que os FOFs consigam também trazer bons rendimentos, especialmente no giro de carteira, e aí cabe a você olhar quais FOFs conseguem se movimentar melhor, quais FOFs são mais rápidos, né, nesse ganho de capital e estavam mais preparados para fazer esse giro de portfólio. E aí eu trago então carteiras de 3 grandes FOFs do mercado. Trago aqui carteira do BCFF11, maior FOF do mercado, relatório gerencial de agosto de 2022. E um primeiro ponto que eu acho bacana, eles já trazendo a rentabilidade dos FIIs no último mês. A gente vê aqui, ó, que a grande rentabilidade no último mês foi em shopping, 14,8%. Então vamos ver qual será que era o FOF que tinha boa carteira em shopping e pôde fazer já a alienação, o giro dessas parcelas do portfólio. Outro segmento que valorizou demais, 12,8% em escritórios. Então vários FOFs estavam com muita laje corporativa no portfólio, provavelmente conseguiram fazer giro legal. Já FII de CRI não foi legal, em termos de rentabilidade no mês aí, menos 0,5%, a gente viu os fundos de papel sofrendo bastante. Outro aspecto que eu trouxe aqui de relatório gerencial, só para complementar antes da gente partir para a carteira do BCFF11,
foi um gráfico muito legal lá do ALZM11, o antigo AFOF, também agora de agosto de 2022, ele mostrando aí como que os galpões logísticos, as lajes corporativas, eles estavam sofrendo muito durante o ano aí, claro, também os shoppings, né? Desde agosto de 2019, um sofrimento grande na rentabilidade desses fundos, e olha que legal, agosto aqui virou a mão, né? O mercado virou a mão para os tijolos, já os fundos de CRI, que vinham se mantendo aí na ponteira da rentabilidade, caíram legalzinho aí para 0,96 em agosto. E aí possíveis ganhos de capital em tijolos, né? É isso que a gente está observando nesses gráficos. Alguns fundos saíram na frente em termos de realização de lucros. Mas será que os níveis de altas que a gente está vendo no IFIX são suficientes para que esses FOFs consigam de fato realizar ganho de capital, ou seja, ultrapassar o preço que eles tinham nessas posições? Isso é difícil da gente saber, né? Tem que acompanhar muito na régua onde foi montada aquela posição, em qual momento o FOF foi crescendo aquelas posições. Então fica esse aspecto para a gente observar também, ter cautela, tá? E agora, claro, para a carteira de 3 grandes FOFs. Primeiro deles, como eu estava falando para você, BCFF11. Olha que legal, né? O segmento da carteira, 53% em FII CRI ou CRI diretamente. Então ele está muito posicionado em fundo de papel. Dificuldade para fazer ganho de capital nos tijolos que tiveram essa alta recente e, claro, vai sofrer aí com essa inflação negativa, vai impactar no rendimento recebido desses fundos de papel. E outro aspecto importante de você observar, de repente o fundo até tem uma parcela legal de fundos de tijolo, mas olha só, nos top 20 de investimentos a gente tem muita coisa aqui líquida, muita coisa que é difícil o fundo realmente fazer giro de capital. EZTB, REPE, são fundos aí fechados, não tem essa liquidez toda, representação muito grande dentro do PL. A gente tem VTLT, RBLG, Shopping Jardim Sul, são fundos pouco líquidos, difícil de fazer uma posição aí de giro de carteira. Se a gente observar tijolo mesmo com liquidez, BRCR, BPML e BTLG, então fica difícil a gente esperar ganho de capital muito robusto aqui no BCFF. E claro, a gente vê na composição de rendimento do fundo muita importância da renda, né, dos fundos imobiliários de CRI e da renda de CRI diretamente. Ganho de capital pouquíssimo representativo, porém tem aquele aspecto importante que eu falei para vocês de reserva. Olha só, o BCFF traz aí 1,68 por cota de rendimento acumulado e vai proporcionar a possibilidade de suavizar o rendimento dele e deve ser mantido aqui em torno do 0,54, 0,56 até o final do ano. E aí a conclusão, eu trago até alguns dados que eles trouxeram no relatório gerencial que não faz muito sentido a gente ficar lendo, mas aqui trago compilado para você. Ele segue muito focado em FII de papel, em CRI diretamente, e eles acreditam que o viés deflacionário é atípico, são esses 3 meses que a gente está passando de fato de deflação, e por isso ele buscou FIIs com boa parcela do PL em CDI até para conseguir compensar. E se a gente observar naquela carteira, de fato, tem alguns FIIs que tem realmente um portfólio mais focado em CDI, pelo menos mais de 30% da carteira, no caso aí BTCR11, FESC11, RBHG11, que aí compensaria esse período deflacionário com o ganho no CDI, que segue lá muito alto em 13,75. Na sequência, portfólio do HFOF11, relatório gerencial também de agosto. E aí a gente vê um cenário totalmente diferente, né? Ele vem aqui só com 22% no segmento de FII de papel, muito focado em fundo de tijolo. E onde fundo de tijolo? 31% no segmento corporativo, que a gente viu aquela alta expressiva, e 20% no setor de logística. E aqui no caso, a gente nem teve um movimento tão expressivo no segmento de logística, mas no setor corporativo, especialmente, claro, no segmento de shopping, só que aqui reduzida a posição em shopping 12%. Legal também a gente ver a estratégia do fundo, que é bem focada em renda, né? Essa é uma estratégia bem específica do HFOF, 66% do portfólio renda, 16% renda e ganho de capital e 18% de fato posições aí para trade, ok? Participação dentro desse portfólio para a gente olhar, né, o que tem de fundo de tijolo que ele pode realmente girar. Poxa, vamos saber aquela questão de liquidez. Aí a gente tem HLOG, a principal posição, 12,8%, tem liquidez legal. BBPO,
liquidez legal, 8,1%. O HGBS, né, fundo de shoppings da própria rede, também com 7,4%. RBVA, ok. HSML também, ok. E PVBI, já com uma posição mais marginal, 1,2%. Então, nesses fundos aí, possivelmente fizeram um bom giro, bom ganho de capital. Trouxe aqui a marcação de FESC e HGCR, que são fundos de papel que tem bom percentual de CDI, que não vão impactar tanto nos rendimentos naqueles FIIs de CRI, ok? E claro, mais uma vez, a gente olhando aqui a questão de resultado acumulado. A HFOF encerrou o mês com 0,75 por cota de resultado acumulado em períodos anteriores e não distribuído. Então tem também um colchão importante aí para a suavização de rendimentos, caso a queda, né, da deflação impacte demais no fundo. Dois pontos que eu trouxe aqui importantes desse relatório gerencial. O fundo aumentou levemente a exposição em FII de CRI, mas levemente mesmo, coisa de 1%, em razão das quedas abaixo do valor patrimonial, palavras do próprio relatório, ok? E o cenário deflacionário pontual. E também comprou 2,8% em FOF. Interessante, né? Um fundo de fundos comprando posição em outros FOFs, sustentado no grande desconto do setor. Então, eles trouxeram isso bem claro, né? Foram até questionados. Porém, o foco da estratégia segue sendo em FIIs de tijolo e especialmente em líquidos. Ao contrário daqueles que eu estava listando anteriormente, olha quanto FII que tem baixíssima liquidez. HAA11 é um fundo de escritórios da própria rede, 12,3%, tem menos de 200 cotistas. A gente tem aí também Parque Anhanguera, é um fundo pouco líquido. GTWR, fundo pouco líquido. Aí tem posições menores, mas que no cômputo total acabam ficando relevantes. CBOP, CEOC, HDOF, CJCT, VLOL, FVPQ, são fundos que têm baixíssima liquidez, ok? E aí, realmente, o giro fica também muito impactado, é o que a gente viu um pouquinho também lá em BCFF11, tá? E o último fundo que eu trouxe aqui, CAFOF 11, esse aqui é o que eu vejo uma situação mais legal, uma condição mais legal, mas sempre lembrando aqui, eles trazem aqui a posição em 30/6, então tem uma defasagem. Mas aí a gente vê essa carteira já com uma liquidez muito maior. A gente vê participações relevantes aqui em HSML, em LVBI, BRCR, MOL11, PVBI, XPLG, JSRE, RBED, BBPO. Então, essas todas as posições têm liquidez, são fundos de tijolo que eles podem ter girado e especialmente aqui nesses fundos de shopping, né? MOL11 e HSML11, como a gente viu aquela rentabilidade muito grande do setor de shopping no último mês. Olha que interessante a participação de shopping e varejo no portfólio do CAFOF 11, 22%. Então, se a gestão aproveitou a oportunidade, fez boas alocações em preços ideais, hoje está fazendo um bom giro de portfólio, está fazendo muito ganho de capital e olha só, mais 25% ainda em escritórios. Posição em FII de papel é só de 26%. Então, hoje eu vejo o CAFOF com a grande oportunidade para ter girado o portfólio. Quer dizer que isso aconteceu de fato? Não sei, não dá para saber. A gente vai acompanhar o que aconteceu nos próximos relatórios. Fato é que eles trazem um guidance aí de distribuição de 0,65 a 0,75, então é um guidance interessante. E para fechar, eles trazem a explicação da montagem dessa carteira, maior exposição do fundo em fundos imobiliários de ativos reais, ou seja, fundos de tijolo, e a seleção com bons fundamentos permitiu que seu valor patrimonial tivesse uma variação de 8,89%, superior à do IFIX, que foi de 5,76% no mês de agosto. E depois eles dizem aqui, a boa performance acima descrita pode ser explicada pela combinação de dois fatores: maior alocação em fundos de papel com forma de capturar o aumento da inflação e do CDI, e decisão da equipe de gestão de aumentar a exposição a fundos de tijolo, que no nosso entendimento estavam sendo negociados com descontos excessivos. Como resultado, tivemos um aumento na distribuição de rendimento, que saiu aí de 0,57 no segundo semestre de 2021, foi um dos FOFs que mais apanhou, para 0,70 atualmente. Então a gente vê de fato esse 0,70 dentro dessa banda que eu estava falando para vocês, de 0,65 e 0,75. Se fizerem de fato aqueles ganhos de capital, até pode superar essas bandas. Pessoal, o que eu tinha para falar de FOF era isso. Legal a gente ver como cada um está posicionado, né? BCFF muito focado lá, mais de metade do portfólio em FII de CRI. Já a HFOF bastante focado na questão de escritório e logística. E aqui o CAFOF
bem focado em shopping e escritório. Esses 3 FOFs, 3 grandes players do mercado, cada um com o seu portfólio, cada um pensando no mercado de uma maneira. Sempre legal você tá lendo aí os relatórios dos FOFs. E acho outro ponto legal, tá? Ler relatórios dos FOFs menores. Tem vários que são muito focados em giro, por exemplo, MOR11, que tem estudo aqui no nosso canal, GCFF11, tá? Então, bacana você ir acompanhando e ver a tendência desses FOFs, claro, entender a mentalidade de cada gestor e montar o seu próprio portfólio. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.